Estamos aqui com mais um Conexão Rental, gerando conteúdo, informação para o segmento de locação. Pedimos que vocês sigam os nossos canais no YouTube, nas redes sociais e divulguem entre a sua comunidade. Hoje estamos aqui, tenho o prazer de receber o Ricardo Braz, que é presidente da FENALOC, que é a Federação Nacional de Locação de Veículos, Caminhões e Máquinas. E ele vai falar um pouquinho da FENALOC e também dos projetos que temos juntos com a Analoc. Então, para começar, queria que você se apresentasse antes das perguntas e aí a gente começa aí um bate-papo, né? Bem, eu sou Ricardo Braz, presidente da FENALOC, Federação Nacional das Locadoras de Veículos Automotores do Brasil. Né? Ficamos sediados em Brasília, no prédio da CNT, né? Onde temos toda a estrutura de atendimento aos nossos filiados e associados. Filiados quando se fala em sindicatos, associados quando são associações. Somos vinculados à CNT, a Confederação, tanto é que ficamos no prédio da Confederação em Brasília, estão todos convidados quando quiserem fazer uma visita para nós, e onde a CNT nos dá todo o apoio, né, de estrutura, até mesmo de educação, até de saúde, isso nós vamos falar mais para frente um pouquinho, né? E é isso. A federação, ela atua no Brasil inteiro com os nossos parceiros sindicatos estaduais. Perfeito. Okay. Até para contextualizar e colocar todo mundo na mesma página, a FENALOC já é uma federação que está numa confederação, sim, no caso a Confederação Nacional dos Transportes, sim, e é uma entidade que tem uma representatividade muito importante, tem uma pauta legislativa no Congresso, junto aos órgãos, sim, públicos, que talvez você pudesse falar rapidamente. Vamos falar. Primeiramente, eu acho importante a gente fazer a distinção entre federação e associação. A federação representa a nível nacional os sindicatos, né, que são entidades regionais. Cada região do país, não vamos falar nem região, cada estado. Né? Então, hoje nós temos 19 sindicatos, tá, que são filiados e associados. São filiados quando eles estão com a documentação toda completa e tem a carta, que a gente chama a carta do Ministério do Trabalho, né? Que é a carta sindical, né? Que dá um trabalhinho para chegar, os sindicatos têm que se organizar para ter a sua carta sindical devidamente aprovada pelo órgão competente. A partir daí ele faz parte da FENALOC como filiado. E temos hoje no Brasil 19 sindicatos, dos quais nós temos 11 sindicalizados já com a gente, e nós temos outros que são associados porque ainda estão em processo de regularização. Okay. Né? Então, a associação normalmente são entidades mais ligadas à parte comercial, né, de um grupo específico de empresas, né, não tendo representatividade legal, né, em convenções coletivas de trabalho, nem para entrar com ações judiciais diretamente nos tribunais superiores. Então, isso já é uma prerrogativa dos sindicatos, federações e confederações. Tá? A FENALOC, até recentemente, estava focada apenas nas locadoras de automóveis, né? Veículos automotores, automóveis, carro, caminhão, carros, vamos falar, da linha mais leve, né? E agora estamos agregando as outras entidades, que são, no caso, a Analoc, com as suas associadas todas, né? Estão sendo recepcionadas pela FENALOC, como entidade, no início associadas. Quando existem sindicatos, vão ser, se eles estiverem com a carta sindical, serão, né, filiados à federação. Isso é estrutura hierárquica, né, que a gente chama de como são as associações e as confederações no Brasil. Então, é assim essa estrutura. Perfeito. Confederação, federação, sindicatos e associações. Perfeito. Tá? Ô, Ricardo,
Quais são os serviços que a federação hoje oferece aos associados? A federação em si, né, como eu já falei agora anteriormente na explanação, nós servimos para entrar com as pautas, né, que são pertinentes às federações e os sindicatos entrarem, que são as pautas políticas, onde a gente tem penetração junto aos órgãos, às entidades públicas e privadas, Polícia Rodoviária Federal, nós temos acesso, nós temos reuniões, tanto é que nós vamos ter um seminário em setembro, vocês estão convidados, onde tem a participação da Polícia Rodoviária Federal, nós temos participação do CONTRAN, do SENATRAN, tá? E DENATRAN, tá? Eles participam desse nosso fórum, onde levamos os problemas, como nós dissemos, nós viemos da parte de automóveis, então é muito ligado ao trânsito. Verdade. Né? Que a gente tem muitos problemas de trânsito. Multas de trânsito, temos o Free Flow, né? que vai ser instituído, já está funcionando no Brasil, né? Que isso aí é um problema. Quem não tem tag, ele tem que ter um meio de pagar. Né? Então, é isso que nós estamos discutindo junto com os órgãos para a gente operacionalizar isso melhor para o consumidor final, que consome a locação, né, dos veículos, e para as locadoras e empresas em geral, não são só locadoras, porque o que a gente trabalha junto aos órgãos de trânsito repercute para as empresas que não são locadoras, que têm frota própria. Okay. Eles são beneficiados com, vamos dizer, o trabalho que a gente faz para as locadoras, acaba beneficiando o próprio usuário e as empresas que fazem transporte, etc. e tal. Agora, falando já da nossa parceria, o que a fusão da Analoc com a Fenaloc, que certamente vai fazer uma federação mais forte e robusta, o que isso pode somar para o associado? É aquilo que a gente conversou. Quanto mais robusta a federação, a entidade, né, mais ela consegue buscar benefícios para todos que estão vinculados às atividades dela. No caso falando das nossas associações, hoje que a Analoc está entrando como associada, nós trabalhamos no mesmo setor de locação. Né? Verdade. E com interesses e percalços em comum. Temos muita coisa em comum. Né? Pela nossa experiência, num país tão grande e diverso, né, a troca de experiência é fundamental para encontrar essas soluções. Nem sempre o que funciona em um estado do país funciona no outro. É verdade. Nós temos muito sobre diferenças regionais, IPVA, né? Né? Cada estado tem o seu IPVA hoje, são diferentes. Existe estado que tem desconto, outros não têm. Existe estado que tem determinados benefícios, outros não têm. E os órgãos de trânsito também são controlados pelo governo estadual. Claro que embaixo de uma legislação federal. Mas cada estado tem arbitrariedade para fazer, vamos dizer, alguma medida lá que é aberto para eles fazerem, contanto que não contraria a lei maior. Né? Claro. Então, isso daí é interessante, essa interação para entender o que cada região, né, tem de dificuldade para a gente conversando, trocando ideias e recorrendo com, vamos falar assim, com a prerrogativa da federação chegar junto a esses órgãos que eu citei anteriormente, da gente ter audiências, discutir pautas que sejam benéficas para todos as locadoras, né? Claro. Falando locadoras em geral, né, dos quais são pertencentes à nossa categoria, todas as locadoras, né, para a gente levar isso, com o resultado disso, para o consumidor final, né, que é o usuário. Perfeito. Entrando aqui nessa questão que está preocupando todo mundo, né, que é a reforma tributária, essas questões mais legislativas. É o IVA, né? O IVA. Você que já é um estudioso nisso, né? Tem trabalhado... mas não é 10% do que tem que entender. Mas... Assim, como isso é uma questão que está preocupando e tem a questão do simples, dos regimes, né? Você poderia, de uma forma mais simplificada quanto possível, pro né? Que é leigo difícil, poder entender um pouquinho. para que o nosso associado entenda e
certamente algumas providências ele precisa já ir tomando, alguns cuidados. O que você recomendaria? Olha, vamos falar assim, a reforma tributária, vamos dizer, ela já é fato, já foi implementada. O que está faltando é regular, vamos dizer, regulamentar. Então, ainda tem muita coisa que está em discussão, ainda está sendo estudada aí, mas ela entra em vigor mesmo, vamos entrar jogando no dia 1º de janeiro de 2026, né? Já vamos ter que já... E agora é o momento de se arrumar, de se adaptar. Então, o conselho que a gente dá, a gente tem um grupo que está estudando junto com a CNT também está muito, vamos dizer, preocupada com isso, né? Porque nós vamos sair de um sistema teoricamente louco de tributação, né? Cada estado tem uma regra, principalmente o pessoal do transporte, que tem estado, negócio de transporte de um estado para o outro, o ICMS no estado é de um jeito, do outro é do outro jeito, e tem muito conflito. Mas a gente está estudando isso, estamos trabalhando, estamos com assessoria nisso, além de ter escritórios que estão nos assessorando, nós temos nosso jurídico que está em contato com a CNT e acompanhando esse processo do IVA, que no Brasil é IVA dual, né? Nós temos um IVA que é a CBS, que é uma contribuição que é a parte federal, que isso vai para o governo federal, vamos falar assim, e o estadual e municipal, que é exatamente o que é o tendão de Aquiles nosso, porque as locadoras, em geral, elas eram consideradas empresas não de prestação de serviço. Elas tinham a obrigação de ceder um bem para alguém usar. Claro. Né? Então, nós não pagávamos ISS, porque nós, teoricamente, não prestávamos serviço. Né? E nem pagávamos ICMS, porque não há circulação da mercadoria. Você cede um bem que é seu para alguém usar. Então, com essa nova modificação, hoje nós vamos pagar, sim, o IBS, que se chama Imposto sobre Bens e Serviços, que é de competência, que é um recurso que vai ser angariado para quem? Para o Estado e para o município. Então, por isso que é IVA dual. É um que é para os estados e municípios e um que é para a federação. Duas entidades federativas. Né? Exatamente. E o imposto que a gente chama, o IBS, que é o imposto, ele é de competência estadual. Não vou nem dizer de competência. Esse recurso que vai ser angariado, ele vai para o Estado e o município, conforme esse regulamento que está sendo feito entre Estado, municípios e federação. Isso eles estão organizando como é que vai ser essa repartição do bolo, concentrado onde? No órgão federal. Pelo que você já viu e já conhece, isso vai gerar um aumento na tributação para as empresas de locação? Sim, no primeiro momento sim, porque a lógica é logo, a primeira é o seguinte, nós não pagávamos ICMS porque nós não circulávamos mercadoria e nem pagávamos ISS porque nós não prestávamos serviço. Sim. E agora com o IVA e o IBS nós somos obrigados a pagar, nós vamos pagar. Então se fala hoje em torno de 28%, né? Pode ser 26,5%, a 28, mas a gente sabe que 26,5 não vai ser pela experiência Brasil que nós temos. Isso quando você fala é no total da operação. No total da operação. Tá? Então, é uma cadeia. Certo. Você vai comprar, vamos dar um exemplo. Você comprou vamos falar do comércio. Você comprou um carro para revender esse carro. Então, quando foi comprado que a fábrica faturou, né? Automaticamente ela faturou com 28% de imposto. Você vai pegar e recolher para o governo federal 28%. Né? O fabricante. Quando ele vender para o concessionário, ele pagou 28%. Sim. O concessionário se creditou de 28%. Perfeito. Porque o fabricante pagou 28%. Né? Então, a segunda fase, que é a revenda da concessionária para o consumidor final, vamos falar primeiro consumidor final, que é onde termina a cadeia. Certo. Né? Então, quando a concessionária faturar para o consumidor final, ela paga 28%. E se credita de 28%. E paga a diferença. Então, exemplo, comprou por 100 e vendeu por 110. Sim. Se creditou de 28 de 100 e vai pagar 28 de 110. Perfeito. E abate
no valor financeiro os 28 da cadeia anterior. E isso vai na sequência. Sim. Se tiverem outras, vamos dizer, entidades envolvidas, PJ, na sequência vai até chegar, vamos falar, no consumidor final, que é quando acaba. Que o consumidor final é ele que está pagando os 28, né, de toda a cadeia que foi para trás. Agora, isso aplicado na locação, como é que vai funcionar? Olha, na locação ainda está assim, já está meio definido, mas ainda tem coisa para... Ainda tem coisa para descobrir, né? Tem coisa que ainda está sendo regulamentada. A gente entende, pelos estudos que tem, né, que na locadora, teoricamente, eles falam de crédito amplo. Todas as empresas vão ter crédito amplo. O que é o crédito amplo? De tudo que você comprou de uma empresa, de um CNPJ, você se acredita. Você não vai se acreditar, se eu não me engano, é folha de salário, porque salário não entra nisso. Mas tudo que você comprou, combustível, suprimento para sua empresa, tudo é crédito. Tudo crédito. Perfeito. Vai haver tipo uma câmara de compensação. Centralizada, né? Centralizada. Então, essa câmara de compensação é onde vai compensar os créditos e os débitos. Então, se você um dia, por exemplo, a locação a gente ainda está querendo entender melhor, porque se a gente tem o crédito amplo, tudo que a gente comprar nós temos de crédito. Então, na locação é um pouco diferente, porque do comércio, porque você vai ter um crédito, vamos dizer que você compra um equipamento de 100 mil, para ficar números redondos, você tem um crédito de 28 mil. Certo. E você vai alugar por 5 mil. Então, você vai pagar 28 sobre 5, né? Mas tem um crédito de 28 sobre 100. Quer dizer, você está com bastante crédito. Você vai acumulando créditos, que depois isso, vai na rotina, vai se compensando, né? E falando de um modo geral, para não se alongar, vamos falar só para o povo entender. Então, quando você vai alugando, você vai pagando 28% dos 5, né? Quando consumir todo esse seu crédito aqui, você vai começar a pagar imposto, porque consumiu o crédito. Se não consumiu o crédito e sobrou crédito, teoricamente o governo tem que devolver. E existe um regulamento que, teoricamente, esse crédito tem que ser devolvido em até 60 dias. Ah, interessante. Então, pode entrar caixa para a empresa. Mas ainda estamos... Será que é? Né? Porque ainda não está bem definido isso. Ainda não se terminou a regulação. E quando você vender lá na frente esse equipamento, você vai pagar 28% da venda. Ah, entendeu? Entendi. Então, por quê? Isso não acontecia hoje. Não, que hoje, quando a gente vende ativo, né? Não paga. Não paga porque é venda de ativo imobilizado. As locadoras têm essa prerrogativa de não ter que pagar esse tributo. Se eu entendi, Ricardo, você que está mais em dia com o assunto, quando você comprava um ativo para locação, aquele imposto era ativado junto. Ali é porque agora é o seguinte, não. Nós temos o imposto contribuição imposto de renda, isso, tá. Contribuição social sobre o lucro líquido, isso, né? CSSL. Então, o imposto de renda, isso é sobre lucro. Já está dizendo, é sobre lucro. Se a operação não deu lucro, você não... Isso no caso do lucro real, tá? Isso, é outro aspecto importante. Lucro real. Lucro presumido é outra história, tá? Então, você se não teve lucro na operação, você não vai pagar ou vai pagar sobre... eu tive na minha operação toda 3% de lucro durante, vamos dizer, cada trimestre, né? Que a gente apura trimestralmente, no caso. A cada trimestre, você vai apurar seu lucro. Não teve lucro. Não há imposto a pagar. Né? Entendi. E as locadoras se beneficiam muito disso por causa da depreciação. Claro. Então, a depreciação é custo. Então, muitas vezes, quando a depreciação é mais acelerada, equipamentos que têm mais uso, né? Existem laudos que você comprova o desgaste antecipado vamos dizer, da expectativa de vida do bem, né? Então, você vai se creditar desse imposto. Então, muitas vezes, esse imposto diminui o quê? Seu lucro. E acaba, no final de uma operação,
você não tendo que pagar. Pagar imposto. Mas isso não é eterno. Um dia vai pagar. É provisório, né? Porque quando você for vender o equipamento lá na frente, você vai te tirar a depreciação, né? E você vai ter que pagar o imposto sobre o ganho de capital lá na frente. Né? Aproveitando que você abordou esse tema, no seu segmento de automóveis, principalmente, já é um mercado muito mais evoluído. Sim. No sentido da reposição, da venda, enfim. No segmento normal de locação, a grande maioria dos empresários desconhece isso. Sim. Não sabe lidar bem com essa questão da depreciação, de como vende, de como renova. Isso tudo tem impacto na rentabilidade da empresa. Sim. O que você poderia dar de conselho para esse locador que ainda não conhece isso? Tem que ler, tem que conhecer. Estudar. Conversar com o contador, com a contabilidade, para ver qual é o melhor sistema tributário que ele vai adotar. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. A gente tem, vamos falar assim, experiência, expertise, que o melhor mesmo para as locadoras, em geral, não é só de automóvel. É tudo, né? Tudo. É melhor trabalhar com o lucro real. Tá? Por quê? Porque ele começa a se acreditar, como eu falei agora há pouquinho, que a despesa da depreciação é uma despesa. Então, quanto mais a locadora tiver de despesa, né, automaticamente menos imposto ela paga lá. Verdade. Entendeu? Então, hoje, quando a pessoa opta pelo lucro presumido, vamos fazer uma conta básica. O que é que diz o lucro presumido? O lucro presumido para o nosso setor de locação é 32% a base de cálculo. Quer dizer, o governo presume que você tem 32% de margem naquela operação. Em cima daquela operação, você tributa os impostos. Tá? E não é a nossa realidade. Nós não temos 32% de lucro. Então, para uma frota, a gente estima que para uma frota a partir de 30, 50 carros, é melhor trabalhar já com lucro real. Tá? Por mais que você seja lucro presumido, que ainda é pior, quando você vai vender o bem lá na frente, você vai bater a depreciação e vender o bem. E quando você vai vender o bem, se der ganho de capital na venda... Você paga imposto. Tanto no lucro presumido como no lucro real. E se eu não me engano, no Simples Nacional Também. Porque você tem que contabilizar a depreciação. Apesar de ter facilidade no pagamento do tributo e nas obrigações, que a gente chama obrigações diárias, que o lucro presumido tem menos obrigações, o Simples Nacional tem muito menos obrigações, mas você pode ser fiscalizado. Claro. E tem que cumprir a contabilidade. O regime contábil é o mesmo, só mudou o tipo de tributação que você optou. Mas os lançamentos contábeis têm que ser lançados. É verdade, é verdade. E no lucro real, que dá mais trabalho, porque você tem que contabilizar, apontar tudo, se creditar, se debitar num sistema. Você tem que ter um bom sistema de contabilidade. E outra coisa, um bom contador. E um bom advogado. Sim. Porque hoje, a parte da contabilidade, por exemplo, a reforma tributária, tem corpo de advogados que advogam no sistema tributário. Para quê? Para orientar o que está sendo implementado de lei. Como a empresa tem que trabalhar. Então, não é só um contador. Eu na minha visão, eu analiso o contador e um advogado bom. E que foquem no sistema tributário de locação de bens móveis. Porque apesar de sermos automóveis e tudo, a locação de pequenos equipamentos, que vocês também agem, sofrem do mesmo mal. Tá? Agora, sim, cada organização, entidade, mudando um pouco o assunto aqui já para as organizações de apoio ao locador, né? Cada entidade tem uma exigência diferente. Como é que vocês fazem para conciliar esses modelos de negócio nas entidades? Nas entidades que são filiadas a nós. Exatamente. Como eu digo, cada estado é uma realidade diferente. Tem uma realidade. O Brasil, são vários Brasis, na minha visão, dentro do Brasil.
Então, o governo do estado, eu sou do Pará, o governo do estado do Pará tem uma prerrogativa, por exemplo, lá eles não dão muito incentivo para a locadora se estabelecer. Então, estamos tentando reverter isso, porque a maioria dos estados do Brasil, para locação, vou falar de automóveis, existem descontos de IPVA, que é a tal da briga fiscal entre os estados, né? A guerra fiscal. A guerra fiscal. Então, em grande parte dos estados, o IPVA para locadora é 1%, fica nessa base, né? E em determinados estados, que é 3,5%, 4%, né? E etc., 2,5%. Então, para uma locadora, isso é muito importante. Numa frota grande, a gente até eu faço até uma conta que eu digo que, em vez, quando eu tenho IPVA com 1% de diferença do estado para o outro, quando você compra 100 carros, você tem, num estado você pode comprar 101, no outro estado você só pode comprar 100. Né? Então, isso aí é uma economia muito grande e incentiva o quê? Ao crescimento das empresas no estado. Por isso que nós temos Minas Gerais, é quem mais emplaca carro, São Paulo e Minas Gerais, né? Sim, sim. E São Paulo teve que diminuir o IPVA para as locadoras, porque tentou brigar com Minas Gerais, que era 1%, e São Paulo era 4%, se eu não me engano, é 4%, né? E São Paulo acabou criando uma lei. Também, Curitiba foi a primeira, praticamente, no Brasil, a baixou instituir para a locadora IPVA de 1%. Tanto é que ela puxou muitas locadoras para lá. Aí depois veio Minas Gerais, se eu não me engano, a ordem foi essa. Veio Minas Gerais, que também instituiu 1%. Aí as locadoras, muitas se concentraram em Minas Gerais. Hoje, se eu não me engano, Minas Gerais é a sede maior de locadora em Minas Gerais por causa do benefício tributário. O governo foi sensível e puxou esse povo todo para lá, né? Que é a briga fiscal. Então, os estados, cada um tem suas leis próprias, que ele pode legislar, contanto que não contraria a lei maior. Então, cada um tem essa prerrogativa, né? Perfeito. Ô, Ricardo, vamos falar agora de dois temas muito importantes para o nosso segmento, que eu percebo que a Fenalog está bem evoluída, que são os estudos de mercado, para que sejam divulgados, que são divulgados o tamanho do mercado, as vendas, o percentual de veículos que vai para locação. Você podia falar um pouquinho disso? Em que isso ajuda as locadoras? O que é que acontece hoje, né? Assim, a federação ela ela foi formada para cuidar mais das pautas, vamos falar assim, institucionais, legislativas, etc. E tal. Nós temos a entidade que é a ABLA, né? Que é uma associação tipo como vocês são, que ela já tem 38 anos, né? E ela foi formada, tanto é que a federação foi formada por antigos presidentes e participantes, né? Dirigentes da ABLAS. É uma entidade que nós trabalhamos, vamos falar em conjunto, né? Quando há interesse, igual como vai ser com a Analoc, interesse, e vamos discutir. Quando nós temos competência vamos falar como nós temos a competência, eu até digo assim, como nós temos a caneta para entrar com ações de inconstitucionalidade, contestar sobre algumas regras, participar de certos comitês junto ao governo, tá, para discutir certas pautas que são interessantes para o setor, né? Então, a ABLA tem um anuário, né, onde tem todos esses números que elas conseguem apurar. É muito voltado para automóveis e caminhões, né? Quando vai para a parte de máquinas, eles não têm essa expertise. Eu acho que isso vai vir de vocês, né? Porque vocês já têm um estudo... Ricardo, você talvez aparecer aí numa legenda desse site da ABLA, que eles consigam olhar a qualidade da informação que tem lá, né? A informação da ABLA é muito boa. É muito boa, né? Ela foi aprimorada nos últimos anos. Eu fui diretor regional uma época passada. Eu, além de ser presidente da Federação Nacional, eu sou presidente do Sindicato do Estado do Pará há mais de 13 anos. Então, já tem uma vida de locação que a gente conhece e participou. Então, a ABLA tem esse material. Esse material, inclusive, você entrar no site da ABLA, você tem um anuário lá. Isso. E esse anuário você pode puxar e baixar ou consultar
pelo site. Então, lá tem muitos números interessantes, mas voltado para automóveis, caminhões e motocicleta. Hoje a motocicleta está evoluindo muito no mercado, a locação. Ninguém quer mais comprar moto. É verdade. Todo mundo só quer alugar moto, né? Você vê aí Uber, que virou uma febre, o Uber de moto e a Motu, que uma empresa que está alugando moto aí, já está toda a América do Sul, tá? Então, esses dados todos estão dentro do anuário. A Abla tem esse estudo, muito bom. Isso com é muito dados bom. bem reais, que hoje a consulta é muito... A fonte é o Serpro, né? O Serpro, é. Que, inclusive, no segmento de vocês também é interessante fazer um estudo com o Serpro, para ele trazer dados. É até oportuno eu colocar agora isso. Nós já estamos com um entendimento com a KPMG, que faz esses estudos de mercado na Europa, para a gente ter um estudo semelhante aqui no Brasil. Mas a grande dificuldade de obter números de faturamento por força dessas leis LGPD e tudo mais, nós estamos fazendo uma gestão com o Serpro, com a ajuda de vocês, né, da Fenaloc, para que a gente tenha os números do mercado em termos dos 4 quinais principais, que são mais de 50 mil empresas, um faturamento estimado de 70 bilhões. Estamos falando aí de uma força de trabalho aí, cerca de 350 mil colaboradores. E na medida que a gente consegue gerar uma informação como essa, valoriza muito o nosso segmento. Os bancos vão olhar de outra forma, Claro. as seguradoras, os fabricantes. Então, essa é uma das nossas prioridades e nós temos muito que aprender, né, com a experiência de vocês em gerar esses números, né? Sim, Então, isso é muito interessante. O Serpro é muito bom Sim. para trazer essas informações, né, para constituir um banco de dados, né, para trabalhar igual como a Abla, ela tem 30 Nossa, acho que a Abla tem 39, 40 anos. bastante. Ela tem muito tempo, vamos dizer, já de rua, né? Já conseguiu se estruturar bem no setor da locação de automóvel. O que precisa, vamos falar, um trabalho desse formato, né, que a Analoc pode proporcionar aos seus associados todos. Eu acho que isso com colaboração nossa, Claro. né, junto com a CNT, que ela tem muitos números da CNT, tá? Porque tem números também de caminhões, de ônibus, que a Abla já não tem todos esses números, porque não é um setor que ela... Se bem que o mercado de locação, que é o desapego do ter pelo usar, quer dizer, você vai usar quando é necessário, não tem, devolve para a locadora, que a locadora se vira, o que é que ela vai fazer com aquele bem? Vai vender, vai alugar para outro. Então, esse desapego pelo usar e não o ter, porque no Brasil é muito caro você ter alguma coisa. Eu chamo o custo de propriedade, é muito caro no Brasil. Verdade. No automóvel, IPVA, seguro de transporte, seguro contra terceiros, né? O custo da manutenção, né? O carro se movimenta muito, então tem um custo muito grande, que mais ou menos se assemelha com o de vocês, né? Verdade. Porque até pela nova lei aí, estão querendo cobrar IPVA de máquina, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que batalhar isso junto para tentar coibir isso. Uma máquina, ela não está usando rua. Sim. Ela é movimentada em cima de um caminhão, que esse caminhão... canteiro de obra. O caminhão já está pagando IPVA. Ele já está pagando seguro. E a máquina está indo em cima dele. Então, na minha visão, não deveria utilizar essa cobrança de IPVA de uma máquina que está dentro de uma fazenda. Lógico. Quem está dando manutenção na fazenda é quem é o dono da fazenda, né? Não é o governo. É verdade. A máquina praticamente não afeta nada. O governo não tem nada de serviço que vá agregar nada para você, que tem a propriedade da máquina, ele não está te dando nada. Ele já cobrou os impostos todos, né? E vai querer cobrar imposto de novo só pelo custo, porque você tem uma máquina.
Qualquer dia vão cobrar um imposto porque você tem um relógio, vão cobrar um imposto porque você tem uma geladeira na sua casa. Não tem limite, né? Ou você tem uma televisão de 100 polegadas, vai querer cobrar um imposto disso? Então, a gente acha e a gente tem que brigar. É para isso que nós estamos aqui. E isso é muito importante porque a FENALOC tem uma pauta legislativa, tanto no sentido de se defender desse tipo de risco, vamos colocar, mas também propor questões de interesse do segmento. Exatamente, né? Propor alternativas, propor benefícios para os associados de informação. Claro. Então, como eu falei no início, o free flow, o pedágio, que isso não afeta muito o pessoal de máquina, porque, como eu digo, esses veículos, normalmente máquinas agrícolas e máquinas de construção civil, elas não transitam praticamente, elas transitam em cima de outros equipamentos. Perfeito. Né? Mas quem tem uma máquina, normalmente tem uma carreta. É verdade. Normalmente tem um implemento que está agregado ao caminhão. Então, por isso que nós temos muitas atividades afins. Somos bem semelhantes. Muito. Somos primos. É verdade. Né? Então, as nossas pautas em cima disso, em cima do que nós vamos aprender com vocês agora, é de trabalhar pautas que sejam pertinentes ao setor de vocês. É como diz, essa interação é que nós vamos aprender. O de vocês aprender o nosso e entrar com medidas e solicitações de tributação, de não ter tributação em determinadas coisas, como eu acabei de explicar. Não acho pertinente um IPVA de uma máquina que está dentro de uma fazenda. Isso não tem lógica. Tanto é que parece que já saiu... Isso foi até, vamos dizer, suspenso a cobrança, porque isso faz parte do Ministério da Agricultura. Tem umas coisas legislativas aí e pertinentes, vamos dizer, legais, que parece que não vão cobrar de máquinas agrícolas. As máquinas industriais e máquinas, vamos lá, industriais não, de construção civil, ainda não temos assim muita posição de como vai ficar esse IPVA. Mas, Ricardo, a gente já está avançado. Com quase 40 minutos, né? Mas é um assunto muito rico. A nossa parceria tem desdobramentos muito interessantes para ambas as entidades. Mas eu queria aproveitar esse momento da gente falar dos nossos eventos, né? E você fazer o convite para o evento do dia 10 de junho. Porque de 4 a 6 de junho, nós vamos ter a Naloc Rental Show lá em Belo Horizonte. Você vai estar lá. Vão ter debates muito interessantes, além de ser uma feira voltada exclusivamente para locadores e com debates, com o já consolidado Congresso de Valorização do Rental. E aproveitamos para convidar a todos para se inscreverem e estarem presentes lá em Belo Horizonte, no Expo Minas, entre 4 e 6 de junho. E temos o evento da FENALOC, evento dia 10 de junho em São Paulo. São Paulo, no Pullman. Até o Pullman. Então, eu queria que você falasse desse evento. Então, o RentNex, vamos falar assim, é o nosso evento, que é o primeiro evento da federação voltado para o setor do rental. É muito conteúdo de parte tributária. Nós vamos ter uma palestra lá sobre tributação, né? Interessante. Nós vamos ter pessoas que vão falar, palestrantes que vão falar sobre o sistema tributário, o sistema legal, né? Tem uma parte jurídica que tem lá, né? E vai ser dia 10 de junho, RentNex Summit, né? 2025, no Pullman Vila Olímpia, em São Paulo. Ele trará palestras e debates relevantes para o setor de locação de veículos automotores, máquinas e equipamentos. Um evento voltado para conteúdo que traga conhecimento aos que lá participarem. Então, isso é para conhecimento. Como eu digo, não tem um intuito muito comercial. Nós teremos apresentadores lá, palestrantes, que é do setor de locação de máquinas, né? Acho que vai ter um Cilda Miller lá.
Vai ter o Eduardo Lema, de Pesados da Mills. De Pesados, exatamente. E o Daniel da SCAD, o Eurimilson Daniel. Exatamente. O Daniel. E teremos lá também palestrantes da Movida, da Localiza e outra grande. Movida, Localiza e eu acho que é a Unidas. Unidas. Unidas, que é o pessoal que estava até ontem com a gente lá no evento. Tinha um que é do grupo Brooksfield, né? Isso. Que faz parte, a Unida faz parte dele, né? Tá? Então, além disso, nós temos programado para o dia 19 e 20 de setembro, tá? O nosso seminário FENALOC 2025. Esse evento reúne, principalmente, o que a gente traz são os presidentes e advogados dos Sindilocs de todo o Brasil. Tá? Representantes de autarquias, órgãos do governo, juristas, diretores de DETRAN, ANTT, Polícia Federal, entre outros. Todos com o objetivo de debater os assuntos que são afetos ao setor de locação de veículos automotores. Tá? Este ano também teremos mais temas afetos especificamente à locação de máquinas e equipamentos, né? Que é essa fusão que nós estamos fazendo, trazer vocês para baixo da FENALOC, né? E a FENALOC passar a ter dados e trabalhar as pautas afetas ao setor de vocês. Excelente. Esse aqui é o que nós estamos precisando para a gente crescer, tanto a federação como as entidades, que a federação crescendo, as entidades vinculadas a elas crescem também. Né? Queria agradecer muito, Ricardo, a sua contribuição, a sua acolhida. O tema precisaria de mais tempo para clarear. Sim. Mas nós temos os nossos canais. De novo, gostaríamos que vocês se inscrevessem nos nossos canais para estar mais próximo não só da Analoc como a FENALOC, né? E também podem fazer perguntas, a gente estuda e devolve. Responde. E vamos pensar também, Ricardo, em fazer alguns eventos esse ano, principalmente online, no sentido de esclarecer e orientar para essa importante mudança que vai haver no sistema tributário brasileiro. Né? Sim, nós na FENALOC, né, temos também um informativo bimensal. Isso. Tá? De coisas pertinentes ao setor, que agora vai passar a ter também colaboração de vocês para fazer esse informativo, muitas coisas do setor, né? E temos também nossos links, né? Nossas redes sociais da FENALOC, Instagram. Você podia falar quais são esses canais que tem com a FENALOC para que o nosso público consulte também? As redes sociais. Nós temos as redes sociais, Facebook, né? Instagram. Tá. Nós temos como é que chama? Eu não sou muito do marketing, né? E nós temos Facebook, Instagram. Um canal de YouTube vocês têm? Não, canal de YouTube ainda não temos. Tá. Nós estamos... Vamos aprender com vocês. Tem o site também, né? Nós temos o site, FENALOC, né? www.fenaloc.com.br, tá? E temos o escritório em Brasília, que é uma coisa que nós, como diz, começamos agora há pouco tempo, que a entidade não tinha se desenvolvido muito, e agora com a ajuda de vocês a gente também deve desenvolver bem essa entidade para o futuro. Né? Ótimo. Agradeço, tá? Eu e a FENALOC agradecemos esse convite para esse podcast, tá? Eu acho que foi muito produtivo. Que bom. Poderemos estudar outros. Estamos à vontade. Com certeza. E matérias que as pessoas tenham dúvidas, podem encaminhar tanto para a Analoc como para os nossos canais, que você entrar lá tem todos os canais que você pode se comunicar com a FENALOC, tá? Que serão prontamente respondidas. Tá? Excelente. Eu também agradecer o Afonso Mamed da Sobratema. Tivemos ontem muito obrigado no evento, a ele, muito bom. Muito bom. E eu acho que essa integração vai ser muito positiva para o nosso segmento. Positiva, né? E produtiva. Porque daqui para frente, se a gente vamos conseguir trabalhar, né, bem essa integração, né, tem muito conteúdo, tanto de vocês para nós, como de nós para vocês. Exatamente. Tá? E junto com a CNT. A CNT é a nossa mãe maior. É onde concentra tudo e tem muitos benefícios, tanto sociais para quem se filiar, até
vou fazer uma propaganda para a CNT, quem se filiar à federação, ou os sindicatos ou associações filiadas à federação, a CNT proporciona muitos benefícios de saúde, treinamento, tá? Saúde, que eu falo, é reabilitação, Claro. dentista. Você pode utilizar as unidades da CNT no Brasil inteiro, que são muitas. Por causa do transporte, eles dão muita assessoria para caminhoneiro. Sim, então, sim. é no Brasil inteiro. Então, se as pessoas se associarem às associações e os sindicatos que são ligados à CNT e à federação, que é a federação e a CNT, você pode obter muitos benefícios. Muitos. E além das informações, que é o principal. Né? Esse é um tema que a gente vai continuar, não vai parar por aqui. Não. Nós vamos explicar detidamente, porque o que a gente está buscando é associem-se empresas locadoras às entidades do seu estado. Do seu estado. Porque exatamente. Associando o locador estando na entidade, vai fortalecer cada vez mais. Sim. E todos esses benefícios vão ser compartilhados com todos. Sim. Todos que se associarem terão se associar a uma entidade que esteja vinculada a nós, associadas a nós, federação, que automaticamente está vinculada à CNT. Exatamente. Tá? Esse que é o processo, a hierarquia das entidades. Né? Então, todo mundo que estiver conosco está com a CNT e a CNT tem muita coisa a oferecer. Tá? Ricardo, muito obrigado. Você está aqui com a gente. Vamos estar mais juntos. Vamos continuar essa conversa. Ok. Obrigado, Paulo. Gente. Eu e a Fenalok agradecemos a oportunidade e teremos outros, se Deus quiser. Até o próximo Obrigado. Conexão Renta. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado.